Fala galera, estamos aqui de volta para falar de Copa do Mundo. Eu sou o Felipe Drummond, estou aqui com o Lélio Gustavo. Olha, eu sou o Felipe Drummond, hein? Já chegou mascarando. Fala aí, Felipe. Bom demais? Beleza, e com você? Bom demais, ainda mais para falar, né? Agora que chegou a hora da vaca beber água, não beber leite igual o povo costuma falar errado, né? Verdade. Semifinal de Copa do Mundo. O jogo de hoje que abre, né? França e Bélgica. Como é que tá a sua opinião para esse jogo aí, Lelão? Eu continuo vendo a França muito forte e favorita para esse confronto com a Bélgica de hoje. Afinal de contas, você pega o meio de campo da França, é brincadeira, né, bicho? Acho que não só o meio de campo, né? O time como um todo. Não, o time como um todo. Opção de banco, mas isso tudo deles é um pouco mais forte. Você vai pegar um cara que é um cão de guarda nato, que é o Kanté. Aí você tem como segundo volante o Pogba, mesmo preguiçoso, mas que no Manchester seria um meia de ligação, mas ele na França ele sempre foi um volante. E aí tem Tolisso, tem Mbappé e tem Griezmann. Aí lá na frente ainda tem o Giroud. Isso é claro. O centroavante que não faz gol, né? Também tem mas isso. É um centroavante que complica muito a vida da defesa. Briga, né? Incomoda, Exatamente. O tempo todo tá lá enfiado no meio da zaga. E a Bélgica, ela vai com seus três zagueiros, né? Com o Vertonghen, o Alderweireld e com o Kompany, e lá na frente com o De Bruyne, o Lukaku e o cara do time que é o Hazard. Você acredita que eles vão tentar repetir o que fizeram com o Brasil, apostar no contra-ataque, saída rápida? Vão, com certeza. Não acho que eles não vão pra cima da Bélgica? Não vão. Ou da França, né? Não vão, não. Vão ficar lá. Assim, eles vão avançar a marcação, fazer com que a França pratique um futebol daquele chamado masturbation, né? Ficar tocando de lado e tal. E aí, na hora certa, acha um escanteio e faz o gol. Isso pode acontecer, porque tem o Lukaku, que é muito forte na jogada aérea, o próprio Vertonghen, que a gente conhece da Liga Inglesa também, sem contar o Fellaini, que está confirmado, né? Depois da eliminação em cima do Japão, a Bélgica colocou o Fellaini para ser titular. E ele jogou muito contra o Brasil, não espalha foi pra um dos ninguém, responsáveis por anular o Neymar, né? Exatamente. Toda hora ele caía em cima do Neymar e roubava todas as bolas. Né? Cair em cima do Neymar até redundância, né? Não, o pessoal ficou com isso aí, uma chatice danada. O Neymar apanha. Vai apanhar, vai ficar de pé, pô? Eu não entendo esses caras, não. E mais uma pergunta. Você acredita que, além do jogo aéreo da Bélgica, para aposta, né, para sair na frente, tem algum outro segredo que eles possam estar aprontando para cima da França? Até porque os jogadores, a maioria, eles já foram companheiros ou são companheiros e se enfrentam. Todos se conhecem, não tem segredo nessa semifinal. Para falar né? a verdade, né? Pois é, viu, Felipe? Não sei. A surpresa, sim, talvez seria deixar o Lukaku preso, né? Pelo lado direito, como ele ficou contra o Brasil no segundo tempo, e você colocar o De Bruyne muito mais avançado. Eu me recuso a falar essa babaquice de falso 9 aí. Mas colocar o De Bruyne livre para decidir ao lado do Hazard. Aliás, o Fagner deve estar sonhando com o Hazard até hoje. Foram 10, né? 10 jogadas e nada do Fagner achar o Hazard. Só no segundo tempo que ele conseguiu melhorar um pouquinho. Mas eu acho que a Bélgica vai apostar muito no seu trio ofensivo e na força defensiva do Fellaini com o Witsel por ali e seus três homens de zaga. E é claro, né? Tudo também é jogado nas mãos daquele goleirinho, né? O Courtois, um goleirinho e tal. Nada, isso não pega nada, não. Não, quem pega é minha avó. Ela que tá pegando lá no céu tudo. Palpite para esse jogo. Você aposta que dá quem? Eu aposto que da França. Acho que eu vou compartilhar esse palpite. Mesmo? Mas será por quê, hein? Agora, tem uma história, né? A camisa que o Felipe Drummond coloca, meu amigo. Até agora, só a Inglaterra que tá sobrevivendo a essa maldição aí. Há muita luz de vela acesa, né? Então, passando, né, pro jogo da Inglaterra. Amanhã a Inglaterra enfrenta a Croácia às 15 horas de Brasília. Para esse jogo, quais são os destaques? E depois a gente olha a opinião de quem passa, quem não passa, quem vai jogar bem, quem não vai. E para você, o Modric até agora é o craque da Copa? Ele foi na primeira fase, depois não, né? Depois não, outros jogadores apareceram, como o Hazard, como o Mbappé, como o Subatic, que é o goleiro da Croácia.
garantiu 2 nos que pênaltis. Já é aí. alguns, pelo menos 2 ou 3 anos, o melhor goleiro do futebol francês. E no ano que o Mônaco chegou até a semifinal da Champions, verdade. ele foi o melhor goleiro da Champions também. É verdade, né? Pegou muito e inclusive naquela grande surpresa que foi eliminar o Manchester City, né? Já na e aguentando o Gemerson na zaga. Bom, mas não, porque isso você sabe que tem que acha craque, né? Se o Gemerson tivesse, Gemerson e Otamendi. Mas de qualquer forma é o seguinte, a Inglaterra a gente sabe que é uma geração nova, com jogadores mais rápidos, com um grande centroavante que é o Kane, mas ainda eu vejo que o Sterling, por exemplo, ele pode jogar muito mais. Quem tem me surpreendido positivamente é o Lingard. No Manchester ele é um jogador que decide às vezes, mas na maioria das vezes ele faz muita raiva. Mas ele tem jogado muito bem. E a consistência defensiva que o Southgate conseguiu dar, fazendo aquela linha de 5, né? Que ele trouxe o Walker, que originalmente no Tottenham e agora no Manchester City joga como lateral direito, ele trouxe para ser um dos zagueiros da seleção inglesa ao lado do Stone e do Maguire. E aí ele fecha a linha com o Ashley Young por ali. E fica apenas um jogador à frente para puxar o contra-ataque e fecha com mais 4. Ou seja, a Inglaterra joga como time pequeno. E se a Croácia se atrever a jogar atacando, ela vai fazer o jogo que a Inglaterra mais quer. Que é poder contra-atacar. Exatamente. Né? E exatamente, além disso, além da Inglaterra, a opinião minha é de que a Inglaterra é a favorita para esse confronto, muito mais pelo histórico e camisa do que pelos jogadores. Eu acredito que o elenco croata ele é mais forte hoje, atualmente, até por conta que além dos jogadores serem muito bons, eles têm a experiência do lado. Todos jogadores já rodados e passados por grandes clubes europeus. Jogadores Você tem o campeões. Modric e o Rakitic que formam aquele meio de campo ali que todo mundo admira, né? Também, o Perisic. Não, o próprio Kovacic no banco, que é jogador de Real Madrid. E aí você acaba parando lá no ataque no Mandzukic, né? Exatamente. Que é um jogador muito acostumado a ganhar títulos, principalmente pelo Bayern de Munique. Depois ganhando pela Juve, e é um jogador que se precisar, velho, ele vai estar lá atrás dando carrinho e pulando no pescoço do cara. É uma das coisas que o Guardiola sempre fala, no livro do Guardiola, ele destaca muito o Mandzukic por isso, ele fala assim, não é um centroavante que eu admiro pela forma técnica, porém a entrega que ele tem dentro do campo é uma coisa que nenhum outro jogador consegue ficar parado vendo o Mandzukic dando carrinho e fazendo as loucuras dele. Então você pega, uma seleção muito consistente também, mas que ficou devendo contra a Dinamarca e contra a Rússia. Por mais que ela estivesse classificando contra a Rússia, já no final da prorrogação que veio o gol do Mário Fernandes de cabeça, não foi a Croácia que a gente esperava ver. Nem contra a Dinamarca. Acho que contra a Dinamarca foi ainda pior do que contra a Rússia. Principalmente depois do cartão de visitas que ela deu no jogo contra a Argentina. Mas é uma seleção muito forte. Eu mesmo sendo um torcedor, confesso, da Inglaterra, eu não consigo apostar assim, nossa, a Inglaterra é favorita. Como é que é? Gato escaldado tem medo de água fria. De água fria. Não é esse o ditado? Pois é, eu tô desse jeito. Mas, se vier uma final Inglaterra e França, é o seguinte, vamos passar o cerol na França como de costume. Sua aposta, então, é Inglaterra e França na final? É a que eu mais quero. É a que eu quero, mas eu ainda acho que a Croácia passa exatamente na base da experiência. Para quem não sabe, é como se fosse um Brasil e Uruguai, né? Porque a grande rival da Inglaterra é a Alemanha. Mas a França também é uma rival histórica. Os franceses odeiam os ingleses. Odeio. Né? Para a França já é um França e Inglaterra. É um Brasil e Argentina para eles, né? É o Brasil e a Argentina, se bem que tem a Alemanha que, né, fez muita coisa. E a Inglaterra, ela ficou um tempão sem vencer a França desde a Copa de 82, quando o jogo foi disputado em Bilbao, houve um quebra-quebra antes do jogo. Quebraram o alambrado, a torcida da Inglaterra, a legítima, né, até então, os que agora... Né? A legítima eram os hooligans. Porque agora eles levam uma plateia de teatro lá para apoiar e tal, mas a galera apoiou e o Kevin Keegan
acabou fazendo uma grande partida e a Inglaterra venceu. Era a França do Platini e foi a única derrota que ela teve naquela Copa, porque saiu para a Alemanha nos pênaltis, né? Exatamente. Então a gente pode ter a repetição desse confronto aí 36 anos depois. Exato. Numa Copa do Mundo. E para a gente terminar aqui, como é que você viu a avaliação do Brasil? Como você viu tanto o Brasil na Copa como um todo, como o Brasil nesse jogo contra a Bélgica? Olha, por mais que eu até me recuse a fazer caça às bruxas, eu até escrevi isso, já falei e tal, mas eu me decepcionei com alguns jogadores. O Fernandinho, por exemplo, eu achava que ele tinha tudo para ser, inclusive, titular da seleção brasileira. Jogou muito mal contra a Bélgica, muito mal. Deixou de dar uma porrada na hora que tinha que dar no Lukaku. Mas você não acha que isso já era uma coisa a ser prevista? Porque o Fernandinho, apesar de jogar como primeiro volante, ele não tem essas características de matar o jogo, de ser um grande ladrão de bola. Ele é muito mais um segundo volante que atua no primeiro, faz a função do primeiro, do que um primeiro volante de fato, não? Aí ele já entra na escola do Guardiola, né? Vamos fazer o jogo limpo. É melhor criar do que... Ele joga, toma o gol e joga para fazer 2 depois. Mas de qualquer forma eu me decepcionei com ele nesse jogo contra a Bélgica. O Gabriel Jesus, nem precisa falar, já estou falando de... Nem precisa falar e já estou falando de 2 comandados aí pelo técnico Pep Guardiola. E aí você vai passar também pelo Marcelo, que poderia ter jogado muito mais, porque o Marcelo ele não é só um dos melhores laterais do mundo, ou o melhor lateral esquerdo do mundo, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Não, e falam, já questionam muito se o Marcelo já não superou o Roberto Carlos, que para muitos é o maior lateral esquerdo da história. No Real Madrid já deixou o Roberto Carlos atrás, né? Mas eu achava que ele poderia jogar mais. Ficou também a sensação de que o Neymar nunca esteve preparado para disputar a Copa, com aquela contusão que ele teve 90 dias antes do início do Mundial, mas com tudo isso aí, o Alisson também chutou, entrou, né, brother? Mas eu não consigo culpar muito o Alisson, porque ele tinha uma baita defesa na frente que não dava nem oportunidade dele trabalhar. Mas a Inglaterra também tem, quando precisou, o goleiro trabalhou, que né? Que vem sendo um dos destaques. Exatamente. Então você pega aí dessas 4 seleções que estão aí, deixa eu te falar, batendo na sua mãozinha aqui, o goleiro da Croácia fez milagre. O da Inglaterra fez milagre. Também. O Courtois, olha que o Brasil nem jogou bem, mas o Courtois fez uns 3 ou 4. Sim. Inclusive a última bola do Neymar ele vai buscar lá no 15º andar. E o Lloris contra o Uruguai fez milagre. O Uruguai fez milagre também. Quer dizer, o do Brasil tinha que ter feito um milagre. Pelo menos um, né? Todas as bolas que foram ao gol entraram. Então ele ficou devendo. Mas com tudo isso aí e tal, e tendo criticado o Tite, principalmente pela convocação do Tyson e um pouco pela convocação do Fred, embora eu até ache que ele tinha condição de estar lá, mas o Tite tem que permanecer. O caminho para se partir para uma coisa mais organizada é o Brasil se oportunizar. Olha o Celso Roth aí, hein? Para dar uma mecânica de jogo, a dinâmica. Eu acho que tem que ter aquela conversa com o Tite de abre um pouco a cabeça para não morrer com as suas crenças. Por exemplo, o Gabriel Jesus foi um caso desse. Ele não tirou o Gabriel Jesus, mesmo vendo o Gabriel Jesus não rendendo. Nesse jogo contra a Bélgica, especialmente, não tirar o Fernandinho num segundo tempo, mesmo precisando fazer 2 gols e sabendo que ele não era uma força de marcação, porque você tem que ter, às vezes... o próprio Paulinho também... que foi nulo na Copa, né? Ele fez o gol, mas ele foi nulo. Ter colocado o Fernandinho para jogar no lugar do Paulinho, quando precisasse, Fernandinho já estava ali com ritmo de jogo e podendo fazer o que ele faz bem pelo Manchester City. Mas eu vejo com bons olhos a permanência do Tite no comando da seleção brasileira. Eu também apoio essa sequência dele no trabalho, até porque essa foi a primeira competição que ele teve à frente da seleção. E agora, querendo ou não, são nas competições que você aprende o que você está errando, o que você pode melhorar. E o Tite, tendo essa experiência a mais, talvez seja benéfico daqui para frente, exatamente nessa questão de olhar o jogo e saber que tem que ser feitas mudanças. E competição de tiro curto é momento. Felipe Luiz entrou bem, mantém
Depois que o cara joga bem, você não tem por que tirá-lo numa competição de tiro curto. Mas é difícil também, aí o cara perde, Felipe. E aí vai escutar que o Marcelo não jogou, o melhor lateral do mundo. Exatamente. Mas, no mínimo, a gente deve agradecer ao Tite por ter resgatado o respeito da seleção brasileira, porque ele pegou a seleção brasileira como chacota mundial. Primeiro com a saída do Filipão, o 7-1, depois o Dunga foi uma grande decepção, até o Tite chegar em setembro de 2016 e resgatar o futebol brasileiro com aquele passeio. Claro, foi contra o Equador, mas onde o Brasil também não tinha vencido ainda, nas mas o Brasil, na mão do Entendeu? Tite, passeou contra o Equador, passeou contra a Argentina, passeou contra o Uruguai. Então, querendo ou não, o Tite nos colocou num patamar de que voltamos a ser o melhor do continente, inquestionavelmente. Agora, é trabalhar para voltar a ser o melhor do mundo, não é? Exatamente. Tá certo? Então, galera, a gente volta depois das semifinais para falar um pouquinho do que ficar para terceiro e quarto lugar e a final do próximo domingo, que vai definir o novo campeão mundial.